Então, pessoal, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença, né? Sejam todos bem-vindos. A gente está chegando, né? Semana que vem é nossa primeira avaliação, a entrega do trabalho. Eu tive no Classroom, né? No Classroom não. No Telegram, uma pergunta sobre o trabalho, né? Eu fiquei de colocar o trabalho nas atividades do Classroom, eu não coloquei, mas eu botei lá no Telegram, basicamente. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, o que eu tinha feito com vocês, que era justamente o seguinte, né? Pediram exatamente o que precisava fazer no trabalho. Então, mas a ideia é que é um projeto web livre, né? Onde a gente vai ter uma interface, um back-end, eles têm que se comunicar, e eles devem se comunicar através de uma API REST. Até aí morreu o Nebius, né? Porque a gente vai usar, né, justamente tudo com, né, o Node.js, vai usar o Express, então a gente espera poder fazer isso mesmo, né? O ideal é que vocês dividissem em microserviços, mas nessa parte do trabalho não é obrigatório, vai ser na segunda parte, tá? E além do código que está no repositório do GitHub, vai ter que haver um relatório descrevendo a solução. Eu pensei num Dockerfile no primeiro momento, mas como eu não falei com vocês ainda sobre Dockerfiles, e a gente vai montar isso até para a gente montar os pipelines CI/CD, isso não é um problema muito grande, né? E mostrando a solução, né, mostrando a arquitetura utilizada e de que forma, né, ela seguiria a arquitetura de microserviços, né, ou não, ou se ainda está faltando, né, mas essa discussão ela é importante, né? E nessa etapa, opcionalmente, a gente segue os princípios sólidos de IDEAs e conforme a gente vai mostrar, né, falar um pouquinho sobre padrões de projeto, quais padrões de projeto a gente faz, esse tipo de coisa que eu acho que são relevantes para o trabalho, tá? Então, essas são as questões sobre o trabalho. Então, é um projeto, eu quero que vocês me mostrem, eu gostaria que ele tivesse, resolvesse algum problema, eu quero saber qual é a motivação de vocês de fazer o trabalho, né? Eu não gostaria que fosse um trabalho, fiz o trabalho porque sim, né? Então, na segunda-feira, eu vou ter uma aula só para discutir os trabalhos, na segunda-feira que vem, daqui a uma semana, e a semana eu vou falar mais um pouquinho sobre microserviços, eu vou falar um pouquinho sobre o Nest.js hoje, conversar um pouquinho sobre eles, sobre TypeScript. E eu queria saber de vocês, entendeu? O que vocês têm de dúvidas sobre o trabalho? Pode falar, Gustavo. Então, professor, no meu caso, tanto eu como a minha dupla, que é o Ian, que está aqui, e a gente tem mais um componente que é uma amiga nossa, a gente estava com dificuldade justamente pelo tema. A gente pensou em várias coisas, mas conforme o senhor deixou muito aberto, quanto mais aberto fica, para mim fica mais difícil. A gente não sabia ao certo o que poderia, como o senhor tinha falado que queria a resolução de um problema, isso fica meio complexo, porque eu pensei em um monte de coisas, tipo o problema, por exemplo, da vida dos meus pais, do meu irmão, que é contador, mas coisas simples que já existem sistemas que já foram feitos, entendeu? Mas Eles só não usam. vocês não precisam, gente, criar alguma coisa que é inovadora, entendeu? Vocês podem criar alguma coisa que resolva um problema, mesmo que já tenha soluções, entendeu? Como eu sempre falo, né? Não importa muito, tipo, que já tenha um tocador de música, né? Já tinha tocadores de música quando se inventou o iPod, né? O nosso objetivo, que eu vou estar julgando vocês, é mais pelo desenvolvimento realmente de um software, do software que vocês estão fazendo, do que propriamente pela parte empresarial. No curso passado, eu preguei muito essa parte da inovação, do empreendedorismo. Nessa eu estou dando muito menos ênfase a isso, tentando mostrar para vocês mais ferramentas, mais frameworks, coisas que vocês poderiam se inspirar para fazer, que são relativamente simples da gente trabalhar, do que propriamente um problema, mas pode ser qualquer problema, está em aberto, contanto que tem uma justificativa. Olha, meu irmão, por exemplo, no seu caso, você falou do teu irmão que é contador. Meu irmão é contador, ele precisa de um software, por exemplo, para fazer livro caixa. Então, eu resolvi fazer esse software de livro caixa, que eu resolvi fazer dessa forma, e isso é uma coisa interessante, né? Como é que eu vou dar as notas para vocês? Então, assim, todo o pré-requisito, né? Se o feijão com arroz tudo foi feito, em menos de 8 vocês não vão tirar. Agora, o que eu vou analisar para o cara ser 10? Se o código
ele está bem dividido, se está bem orquestrado, se, por exemplo, se vocês estão seguindo já buscando os princípios do desacoplamento, né, no código de vocês. Não estou falando nem seguir os princípios IDEAs, mas se o código está bem desacoplado, organização das classes, né, se você, como é que foram feitas as chamadas de sistema, né, como é que são feitas a comunicação com a interface, né, o relatório de vocês é um pedaço importante. Então, se você chegou para mim e fez o feijão com arroz, simplesmente entregou com tudo funcionando, menos de 8 você não vai tirar. Aí agora o que eu vou, assim, escreveu, tudo funcionando, né? Escreveu o relatório, botou no GitHub, todos os membros do grupo entregaram o trabalho, né? Tem todo mundo integrar, porque eu só vou dar a nota, gente, no final, para quem tiver lá no Classroom, entregue a atividade. É por isso também que eu tenho que criar essa atividade lá no Classroom, tá? E aí, por isso que, assim, nem que eu crie no mesmo na quarta-feira, entendeu? Mas em algum momento vocês todos têm que integrar pelo Classroom. Mas pode ser qualquer problema, vocês não precisam resolver. Se vocês resolverem, Cláudio, estou resolvendo aqui um problema da UFRJ, que é fazer emissão de carteirinha. Acho que a carteirinha é mal feita e eu quero fazer uma emissão de carteirinha. No período passado, teve uma galera que fez geração de currículo, né? Cara, tem um monte de sites que geram currículo, mas deles ficou muito legal. Fizeram contato com LaTeX, né, com Overleaf, geraram currículo no Overleaf, ficou super maneiro. Teve uma galera que fez, tipo, analisador de grade, entendeu? Então, tipo assim, teve uma galera que fez coisa para grávida, né? Essas são coisas que são legais, que eu acho que são relevantes e que fazem muita... e que tem... O mais importante é que seja um problema que seja relevante para vocês, né? E acho que essa é a grande questão. Tá ok? Sim, professor. Tá bom. Vou dar uma olhada e a gente vai fazer. Obrigado. E qualquer coisa que vocês precisarem, dá um toque. Fala comigo, conversa comigo. Diz assim, o que você acha desse problema? O que você acha dessa abordagem? Né? Não tem problema conversar comigo, não. A gente tem... Acho que é para isso. Quanto mais vocês conversarem para mim, eu acho que fica melhor. Tá bom? Então, pessoal, bem, obrigado, professor. De boas. Então, assim, pessoal, obrigado mais uma vez, né, pela presença. Então, queria começar hoje com... Pode falar, Leonardo. Mas para a semana que vem, já é para entregar funcionando? O ideal seria que tudo que vocês me entregassem funcionasse, né? Para eu poder corrigir, para eu poder dar uma olhada direitinho no projeto de vocês, né? Então, assim, precisa ser um protótipo, não precisa ser um software acabado, né? Pode ser um backup, pode ser que vocês tenham um projeto grande, né? De várias partes, mas vocês vão me entregar alguma coisa funcional, né? Mesmo que, assim, Cláudio, olha só, a gente dividiu em duas partes para entregar agora, dia 25, e a outra para entregar em outubro, né? Não tem problema, mas algum pedaço disso funcional. Nem que você entregue hoje seja um protótipo, que vocês vão fazer um refactor para ficar bom na primeira parte, na parte que vem. No período passado, a gente teve uma galera que começou, entregou uma parada bem médio, né, no primeiro trabalho, né? Uma interface que fazia trabalhava com dados médicos, com uma interface mais simples. Aí no segundo trabalho, né, correu atrás, fizeram bastante coisa e mostraram, olha, a gente gastou a primeira parte do tempo fazendo isso, então as histórias que a gente colocou são essas e essas, e a partir de agora a gente vai resolver tocar o barco na segunda parte do trabalho para realmente criar os features principais, né? Ou seja, gastaram um tempo na primeira parte justamente criando as bases, né, que precisavam, mostraram o que fizeram, aí na segunda parte, mas criaram alguma coisa já funcional, e na segunda parte é que realmente fizeram o software completo. Não precisa fazer completo, mas precisa ter algo rodando, entendeu? Entendi, beleza. Mas gente, só deixa isso claro no relatório, por isso que o relatório também é tão importante, né? Primeiro, por que eu peço para que todos vocês coloquem individualmente os trabalhos na plataforma? Porque aí, quando vocês colocam individualmente os trabalhos da plataforma, eu consigo olhar, tipo assim, individualmente que todo mundo lançou, né? Estou só anotando aqui para botar isso no Classroom. Se vocês não colocam, tipo assim, eu posso até lembrar depois que vocês fizeram, né? Mas dificulta para mim. Então acaba, tipo assim, quando você está com muitas turmas,
a chance de eu errar alguma coisa fica alta, né? Tem gente ainda do período passado, não dessa turma em especial, mas de outras turmas, que eu estou precisando gastar uma energia para ajeitar a nota, porque o cara não pôs necessariamente isso dentro do... Não botou na plataforma, né? Isso é um pouco... E acabou não está dando um trabalhinho para consertar. Então, por favor, né? Não... Me ajudem a ajudar vocês, é só isso que eu quero, tá? Tá, beleza. Então, assim, só começando, né, tipo assim, sobre hoje, como eu falei na quinta-feira passada, não sei se vocês viram, se vocês foram lá no canal, mas eu dei uma palestra falando sobre cidades inteligentes, mostrando as problemáticas, quais eram as coisas que eram difíceis, né, quais eram os problemas. Então, eu queria mostrar para vocês, né, um framework particularmente que eu acho interessante, que ele é o Johnny 5, né? O Johnny 5 é esse framework aqui, ele é um framework Node.js, né? Então eu poderia vir aqui com Ctrl+Shift. E simplesmente instalar o Johnny 5, né? Deixa eu ver se já está instalado. Pronto, o NPM, e assim, ele é um framework para você lidar com dispositivos IoT, ou seja, se você tem um Arduino em casa e você não quer programar utilizando o Wiring, né, que é a linguagem do Arduino, você pode fazer isso com o JavaScript. E o que é muito interessante, né, que se você para pensar, principalmente esses dispositivos, não como dispositivos físicos, mas como provedores de dados, né, dentro de um macrosistema, né, como, por exemplo, né, uma casa inteligente, ele é só mais um cara que está fazendo uma requisição hash, ou uma requisição HTTP, ou uma requisição MQTT para um servidor ou para um dispositivo, né? Então, se você para analisar o JavaScript hoje como plataforma, ele é uma plataforma bastante completa, né, que dá para você fazer esse processo como um todo. E aqui, né, você está simplesmente chamando a biblioteca do Johnny 5, criando um objeto, né, que é a placa, né, que no caso é a placa do Arduino. Uma vez que a placa tá on, né, tipo assim, uma vez que você tem esse objeto da placa, você está botando esse método on aqui, onde você vai piscar o LED, que é o LED 13, olha só, aqui na figurinha, né, é o LED 13, né, que vai piscar a cada meio segundo, né, 500 milissegundos. Então, tipo assim, se você fosse fazer isso no Wiring, não é nem que fosse muito maior, mas é sensivelmente maior. Não é muito maior, mas é maior. Então, esse aqui é o Arduino, mas ele tem várias placas, como, por exemplo, o Tessel, né? Então, né, no Tessel, ele vai pedir para cada biblioteca, né, você poder, né, botar para cada placa diferente do Arduino, né, você chamar essa biblioteca, ou seja, o Arduino já é o padrão, o que faz sentido, né? E tem várias placas, como o Edison I.O., o Particle Photon, né? E várias placas que ele vai absorver. Raspberry Pi, né? Então é legal vocês verem, é legal vocês terem essas diferentes plaquinhas para vocês trabalharem, né? E é legal ver que tem essa plataforma, ela continua relativamente ativa, tá? Já faz um tempo que eu não vejo ela gerando tantas coisas quanto eu gostaria, mas tudo bem, né? Tipo assim, tem bastante material na internet, tem bastante tutorial, então é muito legal, é uma experiência diferente de programar em JavaScript. E você pode comprar o kit que eles vão preferir é o Tessel, que é um dos primeiros que ele utilizou, né? Eu particularmente acho o Johnny 5, né, um equivalente razoável, por exemplo, do MicroPython, né, que é um desses ambientes, e a gente conseguiria, né, utilizar, né, se você para pensar que você tem esse Johnny 5 gerando dados, e você pode ter uma web app
usando o TensorFlow.js, que a gente vai ver mais para frente no curso, quando a gente falar sobre o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Você tem um pipeline completo, desde a coleta até a análise de dados. Né? E a gente está buscando agora algumas parcerias com algumas empresas do exterior para trazer para vocês, né, o trabalho junto com plataforma que a gente chama de no-code, né, de auto machine learning, para poder trabalhar com esses dados. Então, é muito legal a gente poder fazer esse trabalho. É interessante, eu acho que é uma excelente plataforma para vocês, né? Mas fica aí né, a sugestão, e é uma forma de vocês entrarem no cenário de IoT e de robótica usando, né, o JavaScript, uma linguagem que vocês já têm, né, familiaridade. Eu sempre cito ela, né, acaba que eu nunca consigo tocar isso para frente, mas a gente consegue fazer isso. Acho que é bem legal para quem quiser brincar com isso. Quem tiver um Arduino em casa de bobeira, para dar uma olhada como fazer, tá bom? Uma outra coisa que eu queria conversar hoje, antes da gente de mostrar o Nest.js, é esse livro aqui, The War of Art, né? Esse livro, ele fala sobre, né, como trabalhar a procrastinação, né? Digamos que eu sou um procrastinador nato, né? Então, eu sou muito preguiçoso. Então, assim, esse livro ele fala um conceito interessante que é chamado de a resistência. O que a resistência significa, né? Ele diz o seguinte, né, que toda vez que a gente quer fazer alguma coisa que é importante para a gente, e que a gente sabe que isso vai ter para a gente um custo, ou mental, ou intelectual, ou emocional, ou social, a gente acaba criando uma resistência natural a esse fato, né? Seja isso em qualquer coisa na nossa vida, né? Então, algumas coisas a gente é obrigado a fazer, porque não tem como não fazer, e a gente acaba fazendo muitas vezes até forçado. Mas que geralmente a gente não vai ter esse tipo de reação, por exemplo, se a gente tiver aqui. A gente não vai ter procrastinação, por exemplo, para navegar, para ir para o Facebook, para ir para o Instagram, para ficar no YouTube, né? Então, na verdade, o que esse livro traz é o seguinte, né? Tipo assim, a percepção de que, em geral, essas coisas que geram mais procrastinação na gente são as coisas que são realmente, talvez, importantes da gente fazer, né? E que, às vezes, por exemplo, assim, você trabalha o dia inteiro, assiste não sei quantas horas de aula por dia, cada um de vocês, aí no final do dia vocês têm praticam um hobby, seja tocar violão, um canal no YouTube, sei lá, tipo um podcast, aprender uma outra linguagem de programação, né? Tipo, sei lá, desenvolvedor web que aprender mobile, né? E às vezes a gente vai pospor isso porque a gente está cansado, porque a gente está de saco cheio, não que descansar não seja importante, é extremamente importante, né? Mas às vezes a gente tem um projeto pessoal que a gente acaba levando de lado justamente por causa da nossa rotina e pelo cansaço dessa coisa, você fala, pô, mas 1 hora por dia, meia hora por dia, né? Tipo aquela coisa meio Duolingo, né, da vida. Então, o que esse livro propõe é o seguinte, propõe algumas técnicas como, se dedica a esse livro, a esse hobby, a essa atividade durante meia hora do seu dia, 1 hora do seu dia, e colocar na sua cabeça, né, que em geral as coisas das quais a gente tem mais, cria mais essa resistência, ou seja, que em geral são essas atividades intelectuais, são essas atividades, né, criativas, né, elas são também muitas das atividades que são mais importantes da gente lidar, né? Mais importantes da gente, né, trabalhar dentro da gente, né? Então é muito legal sobre como uma forma de trabalhar, né, contra a procrastinação, trabalhar contra o aborrecimento, né, e buscar de uma forma também interessante de medir se esses goals, se esses objetivos, se essas coisas que a gente tá tentando buscar, elas de verdade fazem parte, né, do conjunto de coisas que a gente deveria estar fazendo, né? E é interessante, né, que ele coloca que, em geral, a gente vai sempre não se arrepender das coisas que a gente faz, mas, em geral, das coisas que a gente deixa de fazer, né? Ou seja, se a gente consegue vencer essa resistência inicial de fazer as coisas, a gente acaba conquistando muitos frutos positivos, né? Se você se dedica, por exemplo, a tocar seu violão, ou então a ler aquele livro que está
na prateleira e você sempre, amanhã eu leio, né? Que em geral, né, a nossa mente engana a gente com um truque sujo, né? A nossa mente nunca diz, eu não vou fazer isso. A nossa mente engana a gente para dizer o seguinte, amanhã eu faço isso, né? E essa é uma coisa que é todo dia, que é um exercício que a gente tem que fazer para qualquer coisa que a gente venha fazer da vida. É o que eles chamam de um mindset profissional. O que é o mindset profissional? É a constância, né, do hábito, do dia de você, no seu dia a dia, você realizar determinada atividade. Né? Então, que é muito importante você determinar tentar buscar constância nas coisas que você quer fazer, que são importantes para você, né, mesmo que elas não sejam essenciais. Né? Por exemplo, você quer aprender uma língua nova, todo dia tentar praticar essa língua. Né? Da forma que for, é melhor ouvir uma música, Duolingo, um aplicativo, um curso online, o que quer que seja, né? Mas sim, criar o hábito de trabalhar, que é programar todos os dias fazer uma atividade. Por exemplo, né, o Kaggle, ele lançou um desafio recente, que era o 30 Days of Kaggle. Eles já estão no dia 15 desses 30 Days of Kaggle, né? E é muito interessante seria muito interessante a gente poder, né, acompanhar esses 30 dias do Kaggle. Né? Então, é uma atividade diária que em 30 dias, eles dizem, se você cumprir esses 30 dias, você vai ter realizar um conjunto de atividades que vai te dar um start muito legal para você ser um cientista de dados. Isso é muito bacana, isso é muito poderoso. Né? Ou então, tem alguns desafios que você faz com programação, que são 100 dias programando, né? Porque o hábito faz um monge. Né? Então, a ideia do livro é o seguinte, vencer essa resistência é ter um mindset profissional. É fazer coisas, né, que a gente sabe que né, tiram a gente da nossa zona de conforto, né, mesmo que seja por um pouco período de tempo, e isso cria um hábito. O mindset profissional é ter aquela visão do seguinte, né, de que a constância realmente vai criar o hábito. Né? A constância tira a gente do movimento e uma coisa que era desconfortável, ela se torna confortável. Não quer dizer que você agora tenha que largar tudo que você está fazendo para ir tocar violão, que nem um sociopata, e abandonar as suas coisas. Né? Mas que se há algo que te gera valor, né, você tem que pesar essas consequências. Né? Então, é um livro muito interessante. Ele tem uns audiobooks, né? Eu acho que deve ter uns audiobooks desses perdidos pelo YouTube. Às vezes vale a pena você botar para ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa, né? Programando, fazendo alguma coisa ao longo do seu dia. Né? 2 horinhas de audiobook, é a mesma coisa de um filme, então vale a pena você dar uma olhada, ver se isso acrescenta alguma coisa na sua vida. Né? Se você for ouvir em 2x, que é o que eu faço, o que eu não recomendo, mas é o que eu faço, né? É legal você ter, né? Você consegue resolver essa questão em mais ou menos 1 hora. Então, é a minha dica de hoje, né? Para qualquer coisa que vocês queiram fazer, eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então, é um livro muito bom, né? Indo naquela linha, né, do empreendedorismo, mas eu queria falar sobre esse livro porque eu me lembrei dele hoje e eu tinha esquecido completamente que esse livro existia na minha existência, mas acho que é legal. Né? Outro dia vi um vídeo no YouTube, me lembrei e falei, vou falar com eles sobre a aula. Beleza? Beleza. Então, vamos acabando agora essa parte mais empreendedora. Vamos, né, desse pensamento, né? Vamos voltar para o nosso jogo arroz. Então, a gente estava falando sobre a arquitetura de microserviços, a gente falou sobre os princípios SOLID, falou sobre os princípios IDEALS, a gente tinha construído um primeiro microserviço, né, utilizando simplesmente aquela mini stack, né? Então, um primeiro cliente, um servidor, que trocavam as fotinhas, a gente viu usando, né, o Postman, como a gente podia ver esses dados, a gente baixou aquelas fotinhas dos cachorros e dos super-heróis, né, que era bem legal. Né? Era um exemplo que eu peguei para vocês, está lá já no Classroom, mas hoje eu vim falar para vocês de um outro candango, né, que é o Nest.js, que é um framework para construção, né, de aplicações server-side, né, que sejam eficientes e escaláveis, e ele é particularmente bom, né, para trabalhar com microserviços. Né? Ele fala na página dele que ele é um framework que usa Progressive JavaScript, né, mas é que ele é construído
e tu suporta totalmente o TypeScript. O que é o TypeScript, né? Para quem não sabe, o TypeScript ele é uma super linguagem criada em cima do JavaScript. Como assim, né? É uma linguagem que funciona em cima do JavaScript e adiciona valor ao JavaScript. Ou seja, tudo que você escrever em JavaScript funciona em TypeScript, mas o TypeScript adiciona algumas coisas a mais. E o Nest, ele funciona originalmente em TypeScript, mas permite justamente por causa dessa questão que você desenvolva em JavaScript puro, né? Por baixo dos panos, ele vai usar frameworks que vão lidar com servidor com chamadas HTTP como Express, que é o padrão dele, mas ele também permite usar o Fastify, que são aqueles caras, né, que a gente mostrou, aquele outro candão que a gente mostrou por trás. Então, ele vai prover uma abstração em cima dessas interfaces, né, mas vai também expor a API desses caras direto para o programador, caso queira fazer uma coisa diferente, né? Então, na verdade, o que o Nest vai fazer para a gente é trazer para a gente alguns elementos interessantes. Para instalar o Nest, eu já deixei ele instalado, tá, galera? Para a gente poder não perder tempo. Eu criei aqui. Só você vai dar esse npm-i g-install nest.js CLI. Esse CLI é o command line interface dele. Depois, né, eu dei com sudo, né? Você vai criar um novo projeto, que é o Nest New Nest.js Micro, que é o nome que eu dei para o meu projeto, que são os microserviços com Nest.js. E aí, né, e criei aqui, né, e vocês vão ver aqui que ele vai criar o Node Modules, o Source, o teste, ou seja, ele já fala sobre teste, então a gente vai falar um pouquinho sobre teste. Provavelmente na próxima aula a gente já vai falar sobre teste, tá? É importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o TDD, né? Test Driven Development, e tentar fazer isso em JavaScript, tá? E vocês vão ver, né, tipo assim, eu quando aprendi teste pela primeira vez, eu aprendi teste pela primeira vez em Java com JUnit, né? E, sinceramente, quando eu aprendi testes pela primeira vez, eu aprendi muito mal e eu achava que não fazia sentido, né? Você gastar tanto tempo com os testes, você gastar mais tempo com os testes do que, né, você simplesmente programar, né? Eu achava, poxa, mas eu sou um bom programador, eu não preciso de gastar tanto tempo com teste. Resultado da façanha, eu não era um programador tão bom assim, Que bosta. Mas, assim, faz parte do jogo. Então, essa é por aí que a gente vai fazer, mas vocês vão ver que o Nest dá pra gente alguns superpoderes que eu acho interessante, né? Então, né, a ideia do Nest é que, uma vez que a gente tem hoje o Node.js, né, então o JavaScript se tornou, na verdade, né, a linguagem da web. É isso que a gente está fazendo, né? O JavaScript, ele é hoje o que a web deveria ser, né? Então, ele é a linguagem que a gente usa para quase tudo, para 95% das coisas, a gente está usando hoje, né, JavaScript, o que não é uma coisa ruim, é legal, né? E surgiram vários frameworks interessantes para construção de front-end, como Angular, React, Vue, o Next, que a gente vai falar também mais para frente. Então, eu quero falar sobre vocês sobre várias coisas, né? Acho que essas coisas são importantes para mim, eu dou muito valor a elas. Então, na verdade, essas aplicações, né, a gente está, como eu falei, né, você começa, quando eu comecei a programar, você tinha uma linguagem, pegava no livro da linguagem, aprendia tudo sobre a linguagem, estava resolvido. Conforme o JavaScript ele foi crescendo, você tem biblioteca disso, biblioteca daquilo, né, no começo dos anos 2000, né, o que você tinha era JavaScript, e aí surge em sequência o jQuery, aí isso vai até mais ou menos o finalzinho da primeira década, 2008, 2009, e depois você vê um boom, né? E aí o problema, ele deixa de ser, né, você não ter recursos de JavaScript ser um cocô, né, para você ter agora um monte de coisas, como, por exemplo, o próprio TypeScript, né, que é um superset do JavaScript, né? Ou seja, isso é muito louco. Né? Então, o Nest.js diz o seguinte, não, é um framework que está querendo dizer o seguinte, olha, arquitetura. Eu quero criar uma arquitetura que é extremamente testável, que é escalável, que é fracamente acoplada e muito fácil de você manter. E o que acontece quando você tem toda essas coisas? Ela se torna ideal para você lidar, né, simplesmente
com projetos de microserviços. E por incrível que pareça, galera, por mais que eu odeie o que eu vou dizer, né, o Nest.js ele é muito inspirado no Angular. O Angular é um framework, né, para desenvolvimento, né, de interface, que tinha o apoio do Google, se eu não me engano. Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige, né? Mas que caiu em desuso por ser um pouco verboso demais, né? E o Nest, como eu mostrei, é fácil de você criar, ele faz esse boilerplate. E o que é um boilerplate? Né? O boilerplate é esse templatezinho que ele te dá de projeto, já com tudo pronto para você começar a trabalhar. Ele, inclusive, ele já vem com source code, se você quiser rodar. Então, aqui tem aqui o main, né? Tem aqui eita! Tem aqui o type, né? Module, tem controller, né? Tem o controller specifications, né? Isso aqui é o problema do meu plugin, tá, gente? Isso aqui não é problema da Nest.js, não. Então, né, esse aqui são os elementos, ele já funciona com funções assíncronas, né? E aí tem esse módulo que é o Bootstrap, que vai estar ouvindo aqui na porta 300 e vai criar um módulo qualquer, tá? Então, né, se você vier aqui... Assim... Ah, tá. Realmente não faz sentido nenhum. Isso. Quando você está na parte errada, ele realmente não vai. Pronto. Então aqui ele cria um Hello World. Cláudio, mas tudo isso para criar um Hello World? Ah, sim. Mas ele já criou automático para você, então relaxa aí. E vamos seguir com essa viagem, tá? Então, ele vai criar tudo isso aqui para você. É bem tranquilo, né, de trabalhar com ele. Então, a gente vai, né, discutir um bocadinho sobre esses elementos aqui, tá? Então, né, para quem... Eu não vou falar muito sobre a sintaxe do TypeScript, né? Eu vou colocar mais um material para vocês, tá? Eu já coloquei isso aqui dentro o repositório dessa aplicação que a gente vai fazer lá para vocês dentro do Classroom, para vocês darem uma olhada, mas a ideia é a seguinte, né? Como vocês podem ver, né, a sintaxe, né, do TypeScript ela vai se inspirar bastante na sintaxe do Java, do Python e do próprio JavaScript. Então as coisas ficam muito parecidas, né? Eu acho, inclusive, que é até mais fácil mais legível do que o próprio JavaScript, mas eu, Cláudio, pessoalmente, quando eu vou fazer alguma coisa aqui em casa, eu não uso tanto TypeScript. Cláudio, por quê? Porque eu gastei muito tempo aprendendo JavaScript e já ficou meio que na alma, então eu não estou levando, né, isso muito a ferro e fogo, então estou feliz do jeito que as coisas são, tá? Mas para quem quiser, tem uma playlistzinha aqui bem legal, que eu vou colocar também lá no Classroom, mas eu vou deixar aqui com vocês, que é um curso de TypeScript para quem está começando, né? Principalmente, né, aqueles de vocês que curtirem, né? Botei aqui uma playlistzinha de vídeos de 5 minutos mostrando TypeScript, né? Para quem também, né, botei também algumas outras coisas para vocês darem uma olhada e umas aplicaçõezinhas para criar usando, né, o menino aí do TypeScript, tá?
Outra coisa que é legal, né, e que não tem nada a ver com a aula, mas se você tiver, né, esse aqui é o Code Server, né, ele é o Visual Studio Code que a gente usa, ele é uma aplicação quase aberta, né, a Microsoft não abre tudo, e ela tem algumas coisas interessantes sobre, né, levar os seus dados para ela, para o bem ou para o mal, né, tem gente que não vai curtir isso. Eu, por exemplo, uso o VS Code, que ele é um compilado do VS Code sem essa parte. Teve uma galera que fez na web o Code Server, né, que é um PWA que você consegue utilizar, né, consegue utilizar no seu browser. Então, ao invés você tem uma implementação do Visual Studio Code no teu browser. Cláudio, por que isso? Porque o Visual Studio Code, na prática, ele já é só uma aplicação web por si só. Como assim? O Visual Studio Code, ele é feito em, se eu não me engano, TypeScript também. Então, você conseguiria rodar esse código e gerar. E uma galera fez isso, e uma outra galera, para quem gosta de programar, fez o VHE Editor. E esse candango aqui, né, que ele é um clone do Visual Studio Code para Android. Tem umas tretas, né, que a galera do Android fez, né, que não deixa instalar ele nativamente, né, mas aí a galera fez um APKzinho maroto para quem quiser. Essas são as vantagens do código aberto. Esse aqui é o VH Editor rodando num telefone, para quem quiser fazer os mesmos exemplos que a gente faz em sala de aula, no celular ou no tablet. Ele é uma opção muito legal para quem quiser trabalhar. Tá bom? Então, tem aqui um release e esse Code Server faz a mesma coisa. Inclusive, o próprio VH Editor, que é esse APK, ele é baseado no Code Server, né, que tem aqui. E para quem tem um iPad em casa, quem tem um tablet, quem tem um celular e não quer, né, comprar um computador por algum motivo que seja, está sem dinheiro, quebrou, né, ou então o celular é melhor do que o computador, né, esse aqui é uma opção muito legal e nem é tão pesado assim. Voltando para a nossa vaca fria, no GitHub dá para abrir com o atalho. Sim, verdade, Leonardo. Então vamos lá. Né? Aqui o GitHub Space também é baseado nele, né? É bem legal, é bem bacana. Bem divertido mesmo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de besteira. Fiz muitas besteiras. Então, uma vez que eu fiz aqui, criei aqui o meu elementinho, né? Aqui que fiz aqui, isso aqui iniciou, mas isso aqui não é o suficiente para fazer microserviços, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nessa minha pasta, vou dar aqui npm install, né? --save, e vou aqui instalar o Nest.js /microservices. Pode ser que fale porque eu não dei sudo, tá, gente? Então aí eu vou dar de novo, mas são aquelas coisas que eu falo para vocês. É o dia a dia do nosso trabalho, né? De vez em quando tem umas coisas que ficam erradas. Foi tranquilinho. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, esse main.ts, eu vou mudar ele, eu vou simplesmente copiar o que está aqui no repositório para falar com vocês. Então, ele aqui tem esse Nest Factory, que vai dar o core da aplicação, app modeler, que vai ser o cara que vai iniciar, mas eu vou mudar esse cara para cá, tá? Então, aqui, eu vou ter aqui um Nest Factory Transport, que é esse cara realmente que eu estou dizendo que vai ser a minha comunicação, né, usando chamadas TCP, ou seja, muito próximo, né, dos princípios do REST, né, para trocar esses dados. Então, aqui vou abrir essa comunicação, né, numa porta 80 e vou ficar ouvindo numa determinada porta de servidor qualquer, tá? Então, né, o que vai mudar aqui é que, ao invés de a gente inicializar com o Nest Factory, né, eu estou aqui criando esse microserviço, tá? Então, a única diferença, ou seja, a única diferença é o seguinte: em vez de criar uma aplicação única, eu estou dizendo que essa aplicação que eu estou criando, ela é um microserviço, tá? E ela vai responder a uma outra aplicação, né,
que vai ser que a gente vai criar, né? Que vai ser, né, o cara que vai responder. Então, olha essa parte aqui, né? Esse é o core do microserviço. É o microserviço que vai fazer o transporte via TCP. Tem outras opções que a gente vai trabalhar, né? Mas, né, esse é um candango zero. Ele está botando aqui o host, né, e a porta desse elemento. O padrão é a porta 8080, que é a porta do HTTPS. Tá? Então, até aí, morreu Neves, não tem problema nenhum. A gente não vai morrer. Ainda é assíncrono, né? Porque é a natureza do bonitão, né? Do Nest.js, né? Mas esse é o elemento que a gente vai trabalhar, tá? Então, né? Tipo assim, é fácil, não tem nenhuma dificuldade. O boilerplate já gera esse template pra gente. O microservices já dá para a gente um modo de como criar. Então, para a gente vai ficar só o seguinte, né? A abstração de que a nossa aplicação não é mais única, na verdade, a gente vai fazer pequenas aplicações. Então, com Nest.js já morreu isso tranquilamente. Então, né, quando a gente entra aqui para o controller, né? E aí vale a pena a gente abrir aqui um bocadinho, né? Eu tenho aqui, né, o meu controller, um método get qualquer, né? Que é o normal para uma aplicação, mas o que a gente quer fazer é o seguinte, agora pegar um determinado padrão, então eu vou substituir esse controller do app. Então, note o seguinte, que a única coisa que vai mudar mesmo é tudo que tiver aqui como app service, a gente vai trocar para microserviços, que é esse módulo aqui. Então, né? Olha como isso vai ficar. Então, aquele meu app controller tem um padrão de mensagem qualquer, né? Que eu tenho esse message pattern aqui, desculpa estar coçando o nariz, que vai, esse message pattern aqui, que ele vai, né, no momento da execução, abrir esse elemento, né, do CMD. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, um controlador, né, que tem esse... que ao invés de ter o get e o post, né, a gente vai criar um message pattern que vai pegar qualquer tipo de mensagem para a gente trabalhar e conforme, desde que eles... ao invés de, por exemplo, como a gente fazia lá no Express, que eu tinha que dizer get, post, explicitamente, aqui eu estou pegando para todo mundo, dado que eu estou dentro de um padrão, eu vou conseguir responder isso em um determinado momento, de uma determinada forma. Né? Nesse momento, eu estou respondendo todo mundo com hello. Né? Cláudio, mas isso é bom bastante? Não, a gente vai trocar isso depois. Né? Então... Né? E aí, né, a gente quer, se tiver um payload qualquer, a gente vai botar esse elemento que vier para a gente. Tá. Então, uma vez que a gente fez isso aqui, vamos dar uma olhada. Tá, calma aí. Aqui.
Eita. Como é que já fiz besteira, gente? Deixa eu só voltar aqui. Tá bom. Tá. E aqui. Pela porta. Aqui no Bootstrap eu estou precisando de um único argumento. Deixa eu ver aqui no Bootstrap. Espero os argumentos. 2014. Deixa eu botar aqui. Tá, então aqui, console um port. Como é que eu já vou ver isso aqui? Estou fazendo alguma besteira aqui que é óbvia e eu me perdi aqui. App Module, fechei aqui. Tá? Com a Sync Function, fechei aqui. Fechei as options aqui. Fechei o microservice aqui. Criei TCP, por host é o 000, que é o localhost. A porta eu defini aqui 8081. Né? Não tem nada. Aqui quando eu dou um app listen, né? Quando eu dou um app listen, fechei tudo aqui, application console line, microserviço segunda porta. Isso aqui tá certo. Vocês estão enxergando a besteira que eu tô fazendo, gente? Não. Cara, parece que é uma coisa óbvia. Tô aqui que nem um imbecil. Bootstrap tá aqui, fechei. Bootstrap é a função que inicializa. Aqui está dizendo que o meu app listen tem, né, não precisa de argumentos, eu estou enviando um, que é justamente a função. Então, se eu tiro a função daqui,
Ah, tá. Era idiota mesmo. Ah, tá bom. Beleza. Então tá, criei aqui o meu elemento. Fecha. Isso aqui fecha. Esse aqui é o repositório? Esse aqui é o repositório? Esse aqui é o repositório. Tá. Fecha aqui também. E aí a gente vai continuar. Tá? Então, funcionou. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui no meu nest, eu vou dar um nest, né? Vou subir, né, esse meu... Vou criar aqui, vou subir nessa parte que eu já tenho aqui, né, esse elemento, eu vou subir aqui. E aqui, ó, vou criar um cliente pro meu, que eu vou dar aqui nest, new client. E aí ele vai fazer o scaffolding, vou usar o npm. É a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou dar agora aqui um npm-i, npm-i, save, arroba nest.js, barra aqui, config, arroba nest.js, barra microservices. Microservices. Eu acho que vai... Tá, beleza. E aí eu vou vir aqui no cliente, né? Até o momento nenhum problema. Vou vir aqui no main.ts. Pronto. O main está ouvindo aqui na porta 3000, como o cliente está ouvindo aqui na porta 3000, como é a questão dele, né? O módulo dele está tranquilo, né? Porque o cliente, por si só, é uma aplicação única, ele deveria ser, tá? Então, só que eu quero me comunicar com o microserviço, né? Então, na verdade, quando a gente aprendeu lá em rede os conceitos de cliente-servidor, né? A gente viu justamente, né, que, né, o servidor é o cara que ficava ouvindo, esperando para atender a requisição do cliente, ou seja, ele rodava perpetuamente, né, o que é bem esquisito se você parar que essa aplicação ela é assíncrona, mas ela é assíncrona não na operação, mas na resposta, né? Ela não dá respostas síncronas. A gente viu que o MQTT funciona diferente. A gente comentou, a gente vai ver mais sobre o MQTT mais para frente, né? Então, o cliente ele tem que ser o cara que tem que chegar dentro desse serviço, né? Então, eu vou ter que criar aqui um cliente e eu vou criar nesse módulo, né? A gente vai criar aqui nesse app.module, que é o cara que vai dizer o seguinte, né? Então, a mesma coisa que onde eu tinha aqui app controller e app service, eu vou ter que mudar isso aqui. Eu vou manter o app controller, mas eu vou adicionar os módulos para dizer que esse meu cliente ele faz parte de um microserviço. Então, eu gerei aqui um módulo do Nest.js Common, ou seja, que é o módulo propriamente dito. Vou criar aqui um módulo config e config serve, que eles servem justamente para a gente criar, assumir funções que vão permitir, né, a gerência de recursos. E eu vou criar aqui esse Client Proxy Factory Transport do microserviço, por exemplo, isso é um cliente de um microserviço que eu vou precisar me comunicar. E aí eu vou, né, importar isso do meu
outro elemento. Então, aqui, eu tenho agora um cara que vai se comunicar via TCP para um outro elemento, mas esse cara aqui, né, ele que vai fazer as requisições. Então, o cliente vai ser o elemento que vai fazer requisições e o servidor, o cara que vai atender às requisições, né? Então, olha que interessante aqui, né? A gente vai utilizar esses elementos aqui, esse provedor, como o cara que vai fazer as chamadas. Então, aqui eu tinha, aqui no cliente, eu tinha um elemento, aqui no Nest.js, nesse source, eu tinha esse módulo aqui que criava os microserviços. Aqui no app... Eita! Eu vou ter aqui o cliente proxy factory. Então, esse cara aqui define que um elemento é cliente e esse outro elemento ele vai definir lá o que tem. E da mesma forma que eu tinha lá aquele factory aqui no Nest.js, esse factory aqui, né, no controle, para pegar mensagem de qualquer padrão. E agora sim, por que é importante a gente ter tirado aquelas mensagens de qualquer padrão aqui? Porque aqui no cliente, eu vou vir dentro do controller dele e vou fazer isso aqui. E aqui no cliente é que eu vou dizer quais são os tipos de mensagem que tem. Então, quando eu mandar um hello, eu estou mandando um get por um nome qualquer. Se o nome for there, é que aí eu crio essa mensagem de hello, né? Então, né, aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, né? O servidor ele vai receber uma requisição num padrão qualquer que o cliente é que vai definir. Ou seja, quem define, né, a ação não é mais, né, o software que você construiu único, né? Não é o seu servidor, não é a tua aplicação. É o que o cliente vai mandar, desde que ele possa, né, se comunicar dentro desse padrão. Então, aqui eu vou ter, né... Tomar um gole d'água. Eu vou ter esse decorador, né, da função do get, né? Lembrando, o decorador, né, o que ele faz é dar para a gente, né, construir uma função, ou seja, esse get by name ele já está construindo essa função get, e esse cara que vai dar, só que para o meu servidor, isso vai ser totalmente indiferente, ok? Então, isso não tem nenhum, né, mistério associado. Então, esse construtor aqui, eu vou realmente esse elemento aqui do client proxy, né? E aqui eu vou estar mandando justamente a mensagem. Então, a única coisa que é importante aqui é isso aqui, o resto você ganha, né, pela formação. Cada uma... E o que é interessante e o que é importante para a gente ver na parte do curso? Essas aplicações por si só, elas já são suficientes para você trocar mensagem, né? Essas mensagens, elas são as mensagens sem graça, né? Porque a gente, usando o elemento, né, o outro elemento, a gente... Usando lá, né, a min stack, a gente acabou fazendo isso, né, trocando lá as fotinhas de cachorro, né, a gente podia estar trocando uma página, a gente podia... Tá? Mas essa aplicação ela não é importante por causa disso, né? Essa aplicação simples, ela é importante por duas coisas, né? O que eu acho e eu botei isso no link que eu coloquei para vocês e que a gente vai ver também agora na segunda parte do curso, né? Então a gente viu uma série de pequenas bibliotecas nessa primeira parte do curso, né? Simplesmente para vocês verem o seguinte, olha, existe um pupurri de coisas que são interessantes da gente fazer, tá? Então, qual é o objetivo da gente fazer agora na segunda parte do curso, depois que a gente passar o primeiro trabalho? É a gente construir uma aplicação dentro de um pipeline de CI/CD completa, rodando isso dentro do Docker. Então, eu pedi para vocês instalarem o Docker, não para a gente usar esse plugin legal aqui, né, do Docker, para a gente poder construir isso aqui dentro de uma imagem,
né, dockerizada, mas para que a partir da nossa aplicação a gente crie um container da nossa aplicação e que a gente orquestre esse container. O que quer dizer isso? Quer dizer que, olha, construir essa aplicação do cliente, construir essa aplicação do servidor, se eu quiser agora fazer um teste de estresse na minha aplicação, eu posso orquestrar de ter dezenas de milhares de aplicações clientes mandando mensagens para o meu servidor e ver em quantos eu preciso, quantas instâncias a minha aplicação deixa de funcionar. Então, a gente vai ter que fazer isso. É claro que eu sei que na casa de vocês não tem uma infraestrutura de rede completa, ou talvez tenha, né? Mas isso não é o importante, né? Nota, a gente só trocou aqui essa aplicação do boilerplate do Nest.js em 2 lugares, né? Na verdade, aqui no cliente, a gente trocou única e exclusivamente aqui no módulo controle, acho que não, tanto no módulo no app model quanto no app controle, né? E aqui no Nest.js a gente trocou no main e no controller, né? Esses são os únicos 2 lugares que a gente trocou coisas. O que seria agora o ideal? A gente construir, né, um Dockerfile, né, para construir a nossa Docker image, né, a nossa imagem do Docker com essas aplicações prontas. E é isso que a gente vai fazer na segunda parte do curso, né? Eu vou mostrar, né, a partir de uma aplicação na quarta-feira a construir um elemento já orientado a teste, usando um framework de teste, bem tradicional, tá? Para a gente pensar esse tipo de coisa, né? Então, mais do que simplesmente o JavaScript, ele deu para a gente, como o Nest.js fala, por que o teste ele é importante que ele seja, né, ele constrói a gente dessa forma arquitetural, né, facamente acoplada, justamente para que eu possa construir esses 2 elementos sem que isso seja um problema e que eles convivam bem, tá? Então, esse framework de teste, ele já vem customizado aqui dentro da tua aplicação Nest.js, ele já vem preparado para você pensar nos testes. Inclusive, ele já vem com alguns elementos aqui para a gente começar a pensar os testes, principalmente, né, testes em função das nossas chamadas HTTP, ou seja, esse boilerplate já dá. Então, essa preocupação que a gente vai começar a fazer. Vou construir o meu microserviço e vou pensar nos testes para esse meu microserviço. Vou construir esse meu microserviço e vou testar as minhas chamadas de sistema para esse meu microserviço. Vou construir esse meu microserviço e vou pensar nos testes de carga do meu microserviço. Vou construir meu microserviço e vou pensar na análise do código. E aí a gente vai falar de algumas ferramentas, né? E aí esse vai, nossa segunda parte do trabalho, muito mais do que simplesmente pensar a aplicação, a gente vai pensar na infraestrutura de automatização da nossa construção. Então, por exemplo, quando vocês foram fazer engenharia de software, vocês pensaram, ou aqueles que fizeram, né? Mas aqueles que vão fazer vão ter um pouquinho disso, né? Aqueles que fizeram engenharia de software, eles vão viram o seguinte, como pensar, planejar e extrair os requisitos de uma aplicação para você construir software melhor. E quais são as técnicas que levam a gente a construir software? Aqui em programação avançada eu estou muito preocupado com o que vocês têm. Quais são as ferramentas que eu tenho para que essa visão que vocês extraíram do cliente seja transformada em realidade e que vocês tenham as ferramentas operacionais para poder fazer isso. Agora, né, essas coisas vão vir de alguns de vocês. Cláudio, então no trabalho da quarta-feira que vem, eu sou obrigado a usar o Nest.js? Não. Não é. Né? Nest.js é uma das muitas ferramentas que a gente tem com, né, JavaScript. Né? É uma das muitas ferramentas. Mas vocês podem fazer isso com MinStack, pode fazer isso com MairStack, pode fazer isso com Python, né? Como alguns de vocês já me pediram. Tem uma galera que pediu para fazer com PHP. Eu acho que foi aqui nessa turma, foi em outra. Não tem problema nenhum, contanto que você se atenha aos requisitos. Uma aplicação web, fazendo a troca de mensagens, né? Ah, Cláudio, quero fazer então no Fast API, porque o Fast API eu vi que faz a mesma coisa. Pode. Estou fazendo Flask. Pode. Estou fazendo Borrow. Não sei se vocês já programaram em Borrow, mas Borrow é uma linguagem muito interessante para a gente, né, trabalhar. Mas não tem problema nenhum, não. Pode fazer. Não é nenhum problema da gente trabalhar com isso, não. Né?
E contanto que vocês façam esse tipo de coisa, a gente vai conseguir gerar a nossa aplicação, né? E o ideal seria que depois a gente fizesse um deploy disso para nuvem, né? Então a gente vai ver, vou falar um pouquinho mais sobre isso também nessa segunda parte. Então a gente vai até testes aqui, e na segunda parte do curso eu vou falar para vocês sobre design patterns, vou falar para vocês sobre essa construção do pipeline CI/CD usando, a gente vai usar o GitHub Spaces, tá, galera? Eu não sei quantos de vocês já usaram o GitHub Spaces, mas é legal. Eu estou construindo o meu blog justamente dentro do GitHub Spaces, com, né, o GitHub I/O, né? Para quem não conhece o GitHub I/O, eu vou deixar aqui um link para vocês. Né? O GitHub I/O ou o GitHub Pages são ferramentas muito legais. Né? É claro que eu estou construindo com o Jekyll, né, que é um framework também para isso. Né? Então, né, você pode colocar os seus projetos, é bem fácil de você criar o seu próprio blog, né, sobre coisas, utilizando, né, a ferramenta do GitHub. Então, a gente vai usar basicamente esse material para a gente trabalhar. Agora, né, pensar que o que é relevante que eu quero que vocês pensem. Microserviços são escolhas arquiteturais. Você não precisa de um framework para trabalhar com microserviços. Ponto. Agora, facilita, né? Às vezes esses boilerplates, eles ficam gigantes? Ficam, né? O que a gente vai ter que trabalhar é estudar essa arquitetura na documentação e por que as coisas são feitas de determinada forma. Isso também não é muito difícil. Cláudio, eu podia ter construído isso sem usar TypeScript? Podia, né? Não tem problema nenhum. Pode usar só com JavaScript. Porque eu estava mexendo com JavaScript e agora eu vou ter que mexer com TypeScript também. Isso parece mais um trabalho. Até no longo prazo você tem alguma vantagem com TypeScript em termos de legibilidade e que ele é mais próximo do que a gente via realmente usando o JavaScript. Cláudio, mas isso é meio chato. É um bocadinho, mas acho que também não é nada assim horrível da gente fazer, tá bom? Essa percepção, né, de que, na verdade, você está construindo duas aplicações quando você trabalha com microserviços, é isso mesmo. Na verdade, você vai trabalhar com tantas aplicações quanto forem necessárias e você tem que pensar quais são as trocas entre esses microserviços, e é por isso que aquele livro da Microsoft é um livro tão interessante, porque ele deixa muito claro naquela aplicação base deles, o Shopping on Containers. Cláudio, eu trabalho com C#, eu posso fazer o meu trabalho em C#? Pode, né? A Microsoft mostrou que dá para fazer no que quer que seja. Tem um curso muito bom também da Free Code Camp, para quem trabalha com Python, né? Que é usando de Django e microserviços com React, né? Então, a tua interface pode variar, né? Então, dá para você trabalhar bastante. Então, nessa segunda parte, a gente vai criar uma aplicação, né, em conjunto, tentando carregar essas outras coisas, desde a parte do teste até a parte realmente do pipeline CI/CD, né, e passando pelos padrões de projeto. Então, a gente deve ter, assim, mais um mês e pouco de curso, onde a gente deve ver bastante coisa. Então, eu acho que vai ser legal, mas para isso eu preciso realmente, né, que vocês definam algum tema de trabalho que vocês consigam, né, trabalhar em cima dele, tá? Aqui não tem, né, sobre o Nest, tem muita coisa, o Nest é bem legal, ele tem uma série de bibliotecas e funcionalidades que vocês vão poder utilizar depois, tá? Eu botei alguns elementos aqui para vocês verem, né? A gente vai trabalhar com o RabbitMQ ainda por cima, né, em alguns desses elementos, né? O RabbitMQ e o Apache Kafka são coisas que a gente vai ver ainda e que eu acho que são muito legais a gente trabalhar. E realmente para essa questão do RabbitMQ lidando com o Nest.js, então deve ter mais bastante coisa. Eu acho que eu coloquei isso para vocês lá no Classroom, mas se eu não coloquei, por favor, depois vocês me avisem, tá? E eu acho também que quando a gente pensa em aplicações de larga escala, quando a gente pensa nessa questão de cidade do futuro, né, é justamente com isso que a gente está lidando, né? Compensar esse projeto numa escala gigante, né, de aplicações e de cenários, tá? Então,
Então, eu acho que a primeira parte do curso que eu queria passar para vocês é o seguinte, assim, a gente está passando, nesse exato momento, por um shift cultural na construção de aplicações de microserviços, tá? Essas são umas questões que são muito complicadas, né? Então, assim, a gente vai precisar parar para pensar sobre isso. A gente saiu de uma série de linguagens, a gente está num momento de transição de linguagens, né? Como eu falo para vocês sempre, né? A gente estava num momento, né, que de forma bem empresarial, a gente estava trabalhando bastante com Java, C#, a gente começou a migrar para JavaScript na última década, e pode ser que nos próximos poucos anos a gente esteja migrando para outras linguagens. E aí entram, tipo, Elixir, Go, Julia, né? Coisas que estão surgindo, principalmente Rust, que trabalham com processamento paralelo e afins, né? Mas o que dentro desse cenário todo fica? Por isso que a linguagem é muito pouco importante. O que vai ficar muito importante é esse pensamento arquitetural e esses princípios, né, do SOLID, a Liskov Substitution, né, o princípio do single description, do single responsibility, né, de ser fracamente acoplado, esses princípios é que vão se manter. Então, entender essa construção arquitetural, entender esse modelo de comunicação, entender esse elemento, né, e entender que nem toda aplicação precisa disso. Algumas aplicações elas podem ser monolíticas e não tem problema nenhum, né, principalmente se a sua aplicação é pequena, se a sua aplicação é muito local, isso não é uma coisa, né, difícil da gente né, trabalhar. Então, essa é a discussão que eu quero que vocês tenham quanto, né, engenheiros de software. Né? Olha, o que eu preciso hoje? Quais são as ferramentas? Então, né, é claro que a gente já passou da fase em que saber, tipo assim, mexer com Git e GitHub era um luxo, né? Então, todos vocês já devem saber trabalhar com versionamento, mas na verdade é o seguinte, o que é o versionamento dessa década agora? É realmente esse pipeline CI/CD. De você poder trabalhar numa infraestrutura, né, que você vai poder gerar vai sair do código e gerar realmente a tua solução. Ah, Cláudio, eu preciso saber montar um pipeline CI/CD? Não, você não precisa. Em geral, isso já vai estar pronto para você. Mas você precisa estar familiarizado com esse fluxo de trabalho. Né? Que a tua aplicação, no momento do deploy, ela já roda os testes, já dá esse deploy para você, já dá esse feedback para você, ela vai ser vai para um gerente, né, que vai trabalhar isso, e esse cara que vai validar ou não a tua submissão, né, o teu commit, e isso, esse pipeline, esse entendimento, esse fluxo é que vai fazer. Inclusive, né, eu conversei com alguns professores de fora, quando eu comecei a dar esse curso, né, como eu falei, essa segunda edição, eles viraram para mim e falaram: Cláudio, por que você não faz uma aplicação única para a turma e coloca todos os 30, né, programando a mesma aplicação e dá uma nota única para a turma? Eu preferi não. Né? Achei que era um pouco radical demais, né, e que talvez fosse um pouco injusto. Aí um outro professor comentou comigo e falou assim: não, dá nota baseado no commit, né? Você vai ver commit por commit e você vai fazer o papel realmente do elemento que analisa o código. Achei esse mais legal, pode ser que eu teste isso num outro período, né? Um problema único para a turma que a turma vai resolver, né? Talvez a gente pegue uma empresa e tente resolver o problema de uma empresa, tente mostrar, né, criar esse pipeline e resolver usando realmente esses princípios que a gente está advogando, né? É interessante vocês pensarem, né, nessas questões arquiteturais, e o que eu quero no relatório, né, e é por isso que eu estou enchendo o saco de vocês com isso hoje, pense essas questões arquiteturais, né? Pega os princípios e vê o seguinte: o que eu faço no meu código que segue esses princípios? Ou seja, essa primeira aplicação de vocês da semana que vem, ela não precisa ser complexa. Nem um pouquinho. Ela não precisa ser extremamente complexa, mas ela precisa resolver um problema, começar a pensar nessa questão do desacoplamento, da troca de mensagens. Não precisa ser um SOLID completo, IDEAS completo, não precisa ser microserviços completo ainda, mas precisa pensar nesse desacoplamento, né? E precisa começar a pensar nessas questões arquiteturais. Eu vou precisar testar. Eu vou precisar fazer um refactor aqui. Onde é que eu posso fazer um refactor? O que está faltando? Ter uma clareza nessa visão da arquitetura, que é para onde a gente vai.
Pessoal, sobre isso, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Tá ok? Tá. Aí eu vou fazer a pergunta. O Nest é a sua única opção para criar microserviço? Não. Perfeito. Ok, estamos todos na mesma página. Mas ele é uma boa opção. Então, essa dupla Nest e Next, e aí eu vou fazer o meia-culpa, talvez. Eu nem fale agora sobre teste, eu fale sobre o Next na próxima aula, estou em dúvida, né? Eles são, hoje, os dois frameworks que a gente tem, né, que estão mais alinhados com essa filosofia de microserviços e tem mais recursos para mostrar para a gente. Né? Então, a gente estava falando do MERN Stack, que era o Mongo, Express, React e Node. Hoje em dia já tem uma galera que já está falando o seguinte, do Stack, né? Que é Mongo, que é o pior nome de framework, mas seria MNNN, que é o Mongo, Nest, Next e Node, tá? Onde o Nest ocuparia o espaço do Express, mas fazendo mais coisas, realmente pensando nessa questão da sincronicidade, né? O M3N, perfeito, né? O Next substituiria o React, né? Que ele é um superset, né? O Node continua por aí, né? Mas com essa base bem baixinha, e o Mongo está por aí, né? Só que já tem a galera que está trocando o Mongo pelo GraphQL, né? Então, seria G3N, como, né, o Rafael bem colocou aqui, né? O GraphQL, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o GraphQL mais para frente, né? Porque eu também eu vou confessar para vocês, já usei o GraphQL uma vez, mas eu não tenho nenhuma intimidade com ele, né, para trabalhar nessa direção. E eu escrevi errado, é Mongo Nest, Next e Node, né, que é o M3N, esse negócio aí que a gente está vendo. Mas essa é uma das primeiras, mais uma stack, né? Tem a galera do Farm Stack, né, como eu falei para vocês, que é o Fast API, React, Python, né? E por aí vai, usando Mongo e por aí vai. Essas stacks, elas são ferramentas. E as ferramentas, elas fazem parte da nossa aplicação. Explicar para o nosso cliente, né, por que a nossa aplicação ela é do jeito que é, faz sentido. Ou como a gente viu, né, anteriormente no curso, né, quando a gente construía a aplicação monolítica, né, a nossa aplicação era dependente das qualidades que a gente tinha no nosso time. Né? Quando a gente lida com microserviços, né, tanto faz, né, a nossa aplicação, tanto faz a nossa tecnologia, né? O mais importante é justamente a gente conseguir trocar as mensagens corretamente. Então, se um microserviço está construído em JavaScript e outro em Python, não faz diferença. E essa liberdade que a gente está querendo trocar. Tem um overhead disso? Tem. Tem um overhead de comunicação, tem um overhead do consumo de memória, mas o que a gente ganha? Liberdade arquitetural, o poder da orquestração da nuvem dá para a gente recursos dito ilimitados e surge o conceito de serverless, né, como eu falei para vocês. Né? Ou seja, serverless não quer dizer que não tem servidor, quer dizer que você está jogando para uma nuvem e essa nuvem está atuando nesse papel. A gente vai ver sobre isso, eu vou tentar ver uma das nuvens, né? A AWS é cara, mas buscar, por exemplo, eu acho que talvez com a conta que a gente tem da Poly, a gente tem alguns créditos do Google Cloud, então eu vou dar uma checada nisso para ver se a gente consegue fazer essa parte e a gente entender essas diferentes arquiteturas. Ah, Cláudio, mas a minha empresa pode ser serverless, eu posso botar toda a minha infraestrutura numa nuvem? Muitas empresas fazem isso, né? Rodam a aplicação dentro de uma nuvem qualquer. Cláudio, isso é bom? Até certo ponto mas depois de um determinado tempo, vocês vão ver, né, que em função do custo, vale mais a pena voltar a tua aplicação
para a tua infraestrutura própria se tua aplicação é muito grande. Grandes empresas têm feito isso, né? Têm analisado essa questão do custo, mas é inegável o poder da nuvem e o quão bom ele é em termos de flexibilidade, né? E aí entram problemas, né? Que são problemas legais para quem é de redes e gostaria. Trabalhar com auto-scaling, né? É uma das plataformas interessantes, mas isso não está no escopo do curso, né? Tem um cara muito legal lá do PESC, o professor Diego Dutra, que trabalha com isso e que seria muito legal quem quisesse conhecer o trabalho dele, né? Que trabalha com essas plataformas de auto-scaling a nível de fog e de cloud, tá? Eu hoje vou parar por aqui, né? Na quarta-feira eu vou decidir ou sobre o Next ou sobre o Jekyll, né? Que é o framework para teste, né? Com JavaScript que eu vou utilizar a priori. Dúvidas, traumas, ilusões, coisas que vocês queiram comentar, coisas que vocês queiram tirar dúvidas, coisas que vocês queiram saber. Sim, não, talvez. Tudo tranquilo. Então, pessoal, por hoje é só. O repositório dessa aplicação eu já coloquei lá no Classroom. Eu vou botar essas aplicações todas, nem que eu zipe a pasta e coloque lá no Classroom para vocês, se eu não botar no GitHub. Eu tenho que lembrar qual é o GitHub do curso, né? Mas se não tiver, eu coloco, vou zipar isso lá e colocar lá para vocês, não tem problema nenhum também, para vocês darem uma olhada nos códigos das aulas, tá? E é isso, né? Fiquem tranquilos, o trabalho é tranquilo, tragam para mim as propostas de vocês, conversem comigo se vocês estão com dúvida, se vocês estão com problema. Eu sou super acessível, manda mensagem lá no Telegram, se caso tenha dúvida. Eu não tenho demorado muito para responder, se eu demorar no máximo é até o dia seguinte, tá bom? Mas, por favor, não mandem tudo na véspera de noite, porque aí, senão, galera, dá negação de serviço, né? Então, assim, tragam para mim, se quiserem mostrar o que já está pronto, como vocês estão produzindo, né? A gente não tem problema nenhum. Eu posso tirar uma das aulas só para a gente discutir em turma os projetos de vocês antes da apresentação final. Isso não é problema. Só me avisa e a gente tenta fazer isso, tá bom? Então, no mais, eu desejo vocês uma ótima noite, um bom descanso e eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Um forte abraço aí para todos vocês. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Professor.